beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vocês estão bem? Tá tudo bem? Tá tudo bom? Então vamos lá então. O nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. O e-mail historiacompanhão@outlook.com. O Facebook Istuçá. E o celular para mensagem 3291650267. Exatamente isso. Como você pode observar aqui, entraremos no contexto de quê? Guerra Fria, parte 1. Professor, você falou sobre pós-guerra, 2 aulas anteriores, falou um pouco sobre Guerra Fria. Exatamente isso. Só que não entramos, de fato, no tema Guerra Fria, como eu gosto de abordar com vocês. Como vocês já sabem, o nosso curso de História, ele é o quê? Completo. Então, vamos falar hoje sobre a introdução. Professor, quantas aulas de Guerra Fria? Não sei, beleza? Mas já sei que já tem uma parte, né? E óbvio que vai ter uma segunda. Vamos lá. Introdução. Fim da Segunda Guerra, mudanças internacionais como enfraquecimento das potências europeias, onda democrática, governos ditatoriais e impérios coloniais. Pessoal, é muito interessante aqui. Professor, você fala interessante toda hora. Toda a parte de história é exatamente isso. Tudo de história é interessante. Como nós podemos observar, a Segunda Guerra Mundial, ela acaba, mas, de uma forma ou de outra, ela vai transformar o mundo, né? Ela vai fazer mudanças no sistema de como estava o mundo naquele momento passando. Óbvio que a Segunda Guerra Mundial ela abrirá as portas para um conflito ainda mais, vamos dizer aí, perigoso, né? E também sangrento, porque várias pessoas também vão morrer, mas ela vai, de uma forma ou de outra, fazer mudanças internacionais no contexto internacionais. Ou seja, o enfraquecimento de potências europeias. Lembrando, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, o território que ela tem a maior atuação é onde? Na Europa. Então, Inglaterra, França, Alemanha, e entre outras potências que eram fortes naquele momento, estão envolvidas numa guerra, e isso, óbvio, de percas humanas, como também de percas estruturais, como a parte econômica e entre outros. Beleza? Mas o que é importante nós sabermos? É que essas potências que antes eram potências que se destacavam, agora elas estarão enfraquecidas por causa da guerra. Outra coisa, uma onda democrática vai varrer aqueles governos anteriores que eram ditatoriais. Nada mais, nada menos que o fim da Segunda Guerra se dá no Brasil o quê? O fim do Estado Novo, né? A ditadura de Vargas. Tranquilo? E os impérios coloniais? Esses impérios coloniais, pessoal, que antes pertenciam a outros países, como no caso a Inglaterra, França, entre outros, você vai observar um grande movimento de libertação desses países, tanto na África quanto na Ásia. O pós-guerra é marcado por várias independências dessas antigas colônias. Tranquilo? E óbvio, vai despontar 2 grandes potências que vão se rivalizar desde 45 até, vamos dizer, até 91, que é no caso de Estados Unidos e União Soviética. Vão criar mecanismos, tanto uma como outras, como estratégias de expansão, né, mecanismo de expansões, como no caso americano, o Plano Marshall, do outro lado, o soviético, o Comecon, do outro lado, nós temos planos militares, como a OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, e do outro lado, o Pacto de Varsóvia, e agências de inteligência, né, aquele sistema de espionagem, de um lado a CIA e de outro o KGB.
Então, pessoal, o que nós vamos observar nisso? Essas duas grandes potências, óbvio, nesse caso, uma é ligada ao capitalismo, os Estados Unidos, e a outra ligada ao socialismo, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. E nesse caso, pessoal, nós teremos uma bipolaridade no mundo. De um lado, o bloco socialista e do outro, o bloco capitalistas, que vai rivalizar, cada um, tanto o capitalista como o soviético, vão tentar puxar para o seu lado países para aumentar assim a sua área de influência para uma futura, e que nós vamos dizer, guerra entre essas duas potências, cada um ter mais aliados. O nome Guerra Fria, nada mais nada menos é o que? É que estas potências, Estados Unidos e União Soviética, elas não tiveram um embate, né? Elas não foram para a luta corpo a corpo, como vamos dizer, entre as duas potências. Elas ficavam naqueles jogos onde elas tentavam ampliar suas influências, e óbvio, uma e outra tentando impedir esse avanço. Tranquilo? Então, vamos ter a rivalidade, acusações, né? O objetivo de tudo era o quê? O domínio do mundo, né? A ampliação de suas ideias para outros países. Tranquilo? Áreas de influência. Então, como eu já falei para vocês, eles vão, nesse caso, tentar fazer alianças para o quê? Para aumentar as suas áreas de influência. Tanto de objetivo econômico, mas também de objetivo militar. Aquela ideia, pessoal, do fim da Segunda Guerra, a ideia agora que o mundo está em paz, que o mundo está salvo, vamos poder dizer, que é uma afirmativa um pouco perigosa naquele momento. Por quê? Essas duas grandes potências, óbvio, com ideologias, né, com ideias tão diferentes, vão se rivalizar entre elas, né? Chegando ao momento da ameaça, pelo medo do mundo, de uma terceira guerra mundial e pior, uma guerra nuclear. Tranquilo, pessoal? Continuando. A Conferência de Weimar. Essa conferência de 1945, nós já falamos na nossa última aula, né? Nossas últimas aulas. Principalmente, se não me engano, a última aula sobre a Segunda Guerra Mundial. É uma conferência que vai reunir os três grandes. Nesse caso, naquele momento, três grandes entre aspas, né? Dois, porque a Inglaterra está aí nesse troço aí do enfraquecimento. Mas a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. Com a ideia de que o que seria o mundo após a Segunda Guerra Mundial. O inimigo comum naquele momento era a Alemanha. Só que o que podemos observar nessa conferência, pessoal, é uma outra visão. Uma visão de quê? De expansionismo, de suas ideias, tanto capitalistas como socialistas. Nesse caso, pessoal, é considerado essa conferência como se fosse um segundo tratado de Tordesilhas, agora do século XX, né? Onde vai dividir áreas de influência capitalistas e áreas de influência socialistas, né? Pegando o leste europeu, né? E grande parte do Oriente europeu, né? Você vai observar com influências socialistas, tranquilo? E dividir o mundo em áreas de influência, como eu já falei para vocês. E essas áreas de influência, pessoal, seria casos como a divisão da Alemanha em 4 zonas, as fronteiras polonesas e entre outros. E tá, pessoal, deu as bases para a criação da ONU. Lembrando que a ONU é filhinha lá das Ligas das Nações, criada depois da Primeira Guerra Mundial. Com a ideia de que defender a soberania desses povos, né? Óbvio que a Liga das Nações não deu certo, foi um fracasso danado, né? Lembrando bem mesmo as invasões por parte dos alemães, entre outros, antes do começo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aí a ONU sendo criada como uma ideia de intervir, nesse caso, na soberania dos povos. A Conferência de Potsdam, em 1945, aonde, nesse caso,
falava-se na divisão da Alemanha em 4 zonas, que seriam comandadas pelos vencedores, nesse caso, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. E também, nesse caso, temos o caso da criação do Tribunal de Nuremberg, né? O Tribunal de Nuremberg queria ser o tribunal que iria resolver as acusações dos crimes nazistas, entre outros. Só que, pessoal, já em 48, olha só, a guerra termina em 45. Você tem 3 anos aí que já está um troço já um pouco complicado. O chamado bloqueio de Berlim. Uma situação muito, mas muito complicada, né? Onde a União Socialista, né, a União Soviética, dificulta, né, o abastecimento na parte ocidental de Berlim. Exclusão e tudo mais, exclusão, unificação dos 3 zonas, férias. O que nós queremos entender aqui, pessoal? Esse bloqueio de Berlim foi um dos temas, né, naquele momento que tiveram mais repercussão e foi um tema muito delicado para o momento. Por quê? A Rússia, né, a União Soviética, pela influência, né, a exclusão, né, nesse caso, do tratado, da Conferência de Londres, onde nessa Conferência de Londres discutia, como está escrito aí, a unificação das 3 zonas ocidentais, né, a União Soviética foi deixada de lado. E a União Soviética via, nesse caso, nessa Conferência de Londres, que violava quem? A própria Conferência de Potsdam. E nisso, a União Soviética ela tenta fazer um bloqueio na Alemanha, né, impedindo tanto o tráfego de trens, de fluviais, terrestres, de abastecimento de alimentos, e entre outros, para a parte ocidental. Claro que eles queriam o que, nesse caso, a União Soviética? Queria a retirada do pessoal do lado ocidental. Óbvio que isso não dá certo, por causa do quê? Das pontes aéreas, né? Do lado ocidental, principalmente aí, encabeçado pelos Estados Unidos, começa a fazer um programa de abastecimento, né? Aviões estão descendo na parte ocidental, né, da Alemanha, e nesse caso você observa que essa tentativa que esses aliados, né, o pessoal ocidental, os países ocidentais nesse caso, saíssem fora da parte ocidental, para quê? Para a Alemanha dominar toda, vamos dizer assim, Berlim. Tranquilo? E o que acontece nesse caso? Acontece que a União Soviética faz esse bloqueio, é uma ameaça muito grande, que poderia os Estados Unidos intervir e levar uma segunda guerra, uma terceira guerra mundial, mas só que não acontece isso. E a União Soviética não consegue também ter os seus objetivos. É criado, as 3 zonas, né, ocidentais são unificadas, criando a República Federal da Alemanha, e também cria a República Democrática da Alemanha, né? Óbvio que a República Federal da Alemanha está encabeçada pelos Estados Unidos no Ocidente, no lado ocidental, e no lado oriental, a República Democrática da Alemanha. Tranquilo, pessoal? Nada mais, nada menos que o próprio Churchill vai falar: a cortina de ferro desce pela Europa, né? Você observa aí já esse embasamento, né? Essa divisão muito nítida do bloco socialista e do bloco capitalista, né? Isso se intensifica mais ainda. O clima fica mais complicado ainda em 1961, quando, por iniciativa soviética, é construído o Muro de Berlim. O Muro de Berlim, pessoal, é um marco muito importante dessa divisão. É só em Berlim. Não, por que é muito importante? Porque marca, pessoal, de um lado o lado socialista e do outro o lado capitalista. Tranquilo, pessoal?
Óbvio que vai haver disputas entre Estados Unidos e União Soviética por áreas de influências em diferentes partes do globo, né? E também o medo de ataques nucleares, né? Porque a ideia de fim da Segunda Guerra Mundial era tentar fazer uma política de desarmamento. Só que essa política de desarmamento não dá e ainda vira ainda uma política de quê? Armamentista. Uma corrida armamentista tanto do lado soviético quanto do lado americano. Tranquilo? Então, a ideia, né, de ter mais bombas nucleares, que é uma arma de destruição em massa, que leva medo a uma população, mísseis intercontinentais e aquelas coisas e tudo mais, leva um medo muito grande para a sociedade do mundo, em que o mundo poderia acabar. Né? Se ele destampa todas as bombas que ele tem, dificilmente muita gente sobreviveria. Né? E a guerra de propaganda ideológica? Óbvio que tem uma propaganda ideológica girando em torno de tudo isso. Ao meu lado socialista é o melhor e tudo mais que as propagandas. Do meu lado capitalista é melhor que as propagandas. Isso no pessoal, tanto de um dos dois lados, você tem a influência da mídia e de entre outros mecanismos que vão levar essa informação para o povo. Tranquilo, pessoal? Mas lembrando que nós vamos ter conflitos em determinadas regiões, que é óbvio que essas regiões não serão um conflito direto entre tropas socialistas e tropas capitalistas, ou seja, tropas soviéticas e tropas americanas, mas ambos os dois lados vão incentivar, vão dar armamento, vão impulsionar esses conflitos regionais que vão, óbvio, termos, nesse caso, conflitos entre pessoas que são ligadas ao socialismo e pessoas que são ligadas ao capitalismo. Questões como a própria Revolução Comunista Chinesa, a Guerra da Coreia, a crise de Cuba, que nós vamos estudar, a Guerra do Vietnã. Muito se fala, né, pessoal, que você vê em filmes aí, Guerra do Vietnã. Né? Aquilo é nada mais, nada menos, um exemplo de como o mundo estava dividido naquele momento. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula, continuaremos falando mais sobre o quê? Sobre Guerra Fria, parte 2. Valeu!